boa tarde, irmãos, graça e paz a todos, Deus abençoe, te arruma aqui o celular. O tema do vídeo de hoje é segundo Coríntios capítulo 3, o contexto. Aqui muita gente sincera que lê, pensa que a lei de Deus, o Antigo Testamento foi abolido. Mas será que é isso que a Bíblia está querendo dizer no contexto? Eu separei apenas alguns capítulos e versículos para a gente entender, tá, irmão? Por exemplo, o verso 3 de 2 Coríntios 3, ó. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Irmão, será que Paulo está abolindo a lei de Deus aqui, ó? Porque está falando aqui, não escrita com tinta, mas pelo Espírito de Deus, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Da onde será que Paulo tirou isso? De Ezequiel. Ezequiel 36, versos 26 e 27, ó. Vou tentar ser o mais rápido possível, tá, irmãos? Porque eu já vi vários vídeos sobre a lei de Deus, 10 mandamentos, etc. Eu quero só explicar esses contextos, tá? Por exemplo, Ezequiel 36, versos 26 e 27, ó. Dai-vos coração novo. Como a profecia vai se cumprindo? Vai dar um coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Depois a gente vai entender o que o Espírito Novo faz. Tirarei de vós o coração de pedra. Então, Deus está falando que ele está falando que iria tirar o coração de pedra. E vos darei coração de carne. Então, não está contradizendo 2 Coríntios 3, verso 3, que lá fala que ia tirar o coração das tábuas de pedra e ia dar um coração de carne. Mas olha o verso 27. Para quê? Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, o nosso coração de carne, ele vai colocar um novo espírito para quê? Para a gente guardar os estatutos, juízos e observar. Então, Paulo não está indo contra a lei de Deus, ele está indo contra o quê? A dureza do nosso coração. Porque, por exemplo, olha que Paulo fala em Romanos 7, verso 14 e 22, ó. Por exemplo, Romanos 7, verso 14, ó. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Verso 22, ó. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, Paulo, ele tinha prazer na lei de Deus. O problema não era a lei, o problema é nós que somos carnais, pecadores, ó. E Romanos 8, verso 7 complementa, ó. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, né? O coração de pedra, ele é inimigo contra Deus. E vírgula, pois não é sujeito à lei de Deus e nem verdade pode ser. Então, o que acontece, irmãos? Quando Deus ele coloca um espírito novo, um coração novo em nós, a gente tem prazer, a gente é sujeito à lei de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Deus ele quer tirar o coração de pedra nosso, aquele coração ruim, e colocar um novo coração, e nisso, para a gente ter prazer na lei de Deus, que é espiritual. E a gente pode confirmar, por exemplo, isso em Hebreus, né? Capítulo 8, verso 10 e 10, 16. Ó. Hebreus 8, verso 10, o que a Bíblia fala? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimarei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E Hebreus 10, verso 16, também fala o que, ó? Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as escrevereis, né? Então, irmãos, aqui Deus está querendo colocar o quê? Um espírito novo, o coração de carne, e ele quer imprimir o quê? As leis de Deus dentro do nosso coração. Por exemplo, quando o verso 6 e 14 e 15, muita gente confunde, olha o que a Bíblia diz aqui, por exemplo, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, na verdade, aqui no verso 6, irmãos, Paulo também não está abolindo a lei de Deus, tá? Aqui está falando que, daqui a pouco eu vou explicar
o significado aqui de nova aliança, tá? Vou fazer até um outro vídeo para explicar melhor isso. Aqui fala o quê, ó? Que a nova aliança não é a letra, né? Porque, na verdade, a função da lei de Deus, como eu já expliquei em outros vídeos, Romanos 3, verso 20, Romanos 7, verso 7, a função da lei de Deus é mostrar o pecado, né? A lei de Deus, ela mostra o pecado, porque pecado é transgressão da lei, 1 João 3, verso 4. Então, a função da lei, a letra ela mata por quê? Porque ela é condenatória. Se você transgredir a lei está te condenando ali. Ela conduz a Cristo, Gálatas 3, verso 24, mas aqui fala o quê? Por isso que quando a gente lê o Romanos 7, verso 14 e verso 22, Paulo fala assim, a lei espiritual eu tenho prazer na lei de Deus, mas a minha carne tem prazer no pecado. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Então quando fala aqui, ó, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, né? Porque como a lei é espiritual você tem prazer, você tem prazer em viver na lei de Deus. Mas na letra, a letra mata por quê? Porque ela está o quê? Te condenando apenas, né? Então por isso que a gente tem que pedir para Deus um coração novo, sempre um coração puro. A gente tem que pedir para Deus dar um coração novo, para o Senhor imprimir as suas leis no meu coração. É isso que a Bíblia está querendo dizer, irmãos. Então a letra mata no sistema condenatório. E lembra que Romanos 7, verso 12 fala que a lei é santa, justa e boa, né? 1 Timóteo, né, capítulo 1, verso 8, né, fala que a lei é boa para quem usa dela legitimamente, né? Então, a lei é boa, irmãos. Então, quando a Bíblia fala aqui, ó, medida da nova aliança, não da letra, mas do espírito, porque a lei ela tem que ser espiritual, ela tem que estar inscrita no nosso coração, né? E lembre-se, Romanos 4, verso 15 diz o quê? Se não existe mais lei, não existe mais pecado. Então a função da lei é mostrar o pecado, por mais que ela seja justa e boa, mas ela mostra o pecado, para a gente ir a Cristo. Vamos ler o verso 14 e 15 para a gente encerrar? Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido, né? Tá falando que aqui então, quando a gente faz a leitura da antiga aliança, o véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Realmente Cristo ele removeu o véu. Daqui a pouco a gente vai mostrar isso na Bíblia, tá, irmãos? E verso 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Será que Deus está abolindo o Antigo Testamento? Será que Paulo está abolindo? Não. Vamos, por exemplo, ali para Mateus 27, ó. Aqui, ó. A gente vai entender no contexto, ó. Mateus 27. Aqui no verso 51. Aqui, verso 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então, o que a Bíblia está falando aqui, irmãos? Ó, eis que o véu do santuário se rasgou, né? Em duas partes, de alto a baixo. Aqui está falando, irmãos, quando Jesus morreu na cruz, aqueles sistemas sacrificiais, sacrifício de animais, daqui a pouco eu vou mostrar isso na Bíblia também, ele se rasgou. Por quê? Vamos, por exemplo, para Levítico 16. Ó, Levítico 16, até pela outra parte da Bíblia, para a gente tentar ser o mais rápido possível. Ó. Porque olha como que era na antiga aliança, Levítico 16, versos 15 e 16. Ó. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Lembra lá que falou do véu, né, de 2 Coríntios 3, né? Quando a gente permanece no véu, ó, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergilho no propositário e também diante dele. Verso 16. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel, das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles, no meio das impurezas. O verso 30 para complementar, ó. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar e vos serem purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, irmãos, quando a Bíblia fala de antiga aliança, é o sistema sacrificial que era por animais, né? Então, é isso que
Paulo está repreendendo. Quando vocês ficam lendo lá a Antiga Aliança, que a gente precisa matar e sacrificar animalzinhos para ser perdoado, não. Porque na Nova Aliança é o sangue de Cristo. Daqui a pouco eu vou ler sobre isso, tá, irmãos? Então, por isso que em Mateus 27, verso 51, fala aqui, que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, né? Então, o que acontece? Quando Jesus morreu, não precisa mais fazer sacrifício de animais. Então, por isso que a gente não precisa ler a Antiga Aliança de sacrifício de animais, sim, para estudo, mas não para ensinar. A gente não precisa ensinar a pessoa mais a sacrificar aquele animal para obter perdão de pecados, porque o sangue de Cristo é perfeito. Então, é isso que a Bíblia está querendo dizer quando é lido Moisés, a Antiga Aliança, né? Fala que foi abolido. Foi isso, irmãos, né? É isso que a Bíblia está querendo dizer. Se a gente for se aprofundar profundamente, irmãos. Vamos lá voltar para 2 Coríntios 3, né? 2 Coríntios 3, né? Por isso que fala aqui, né? A leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, né? Não lhe sendo revelado que Cristo é movido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, a Antiga Aliança aqui é o sacrifício de animais. Isso a gente pode confirmar, por exemplo, em Lucas 22, verso 20, irmãos. Estou acabando, tá bom? Lucas 22, verso 20, Aqui ainda a Bíblia é mais clara, Lucas 22, verso 20. Lucas 22, verso 20 diz o quê, Lucas 22, verso 20. Aqui, Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Então, irmãos, quando a gente começa a ler a Antiga Aliança, que era fazer sacrifício de animais para obter o perdão de pecados, a gente está anulando o quê? A nova aliança, que é o sangue de Cristo. Isso que a Bíblia está querendo dizer, irmãos. Então, Deus, ele quer colocar, em 2 Coríntios 3, o que está querendo dizer? Que Deus quer tirar o coração de pedra nosso, colocar um coração de carne, mole, para que ele imprime as leis de Deus no nosso coração, para a gente observar e guardar os mandamentos, estatutos, juízos, né? Como fala em Ezequiel 36, versos 26 e 27. Ainda fala que a lei de Deus, ela é espiritual, e Paulo tinha prazer na lei de Deus, né? E a gente percebe o quê? Que quando é lido a Antiga Aliança, o véu permanece, é quando a gente começa a ler novamente que Moisés ensinou, né? Que no sistema do Antigo Testamento tinha que matar animais para perdão de pecados, né? Aquele sacrifício de manhã, tarde, né? Não tem mais necessidade. Isso a gente pode confirmar, perdão, tá, irmãos? Em Hebreus 7, último livro que eu vou abrir para a gente entender o contexto. Hebreus capítulo 7. Aqui, no verso 27, por exemplo. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A gente vê também, por exemplo, em Hebreus 9, 28 também. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que aguardam para a salvação. Então, irmãos, quando é lido Moisés, o véu ainda não é removido. Quando a gente ainda lê a Antiga Aliança de sacrifício de animais. Quando a gente começa a ler, por exemplo, que o sangue da nova aliança é perfeito pelo sangue de Jesus, que a lei cerimonial foi abolida e sim, a lei moral continua dentro do nosso coração, a gente lê o quê? A gente percebe que está falando que agora o véu de Moisés não está sobre você. Isso é um exemplo para quem é judeu ortodoxo, por exemplo. O judeu ortodoxo, ele cria apenas de Gênesis a Malaquias, né? Então, eles continuam que vai voltar a ter sacrifício de animais. Então, na verdade, o véu em Moisés permanece sobre eles. É isso, na verdade, que Paulo, no contexto, está querendo explicar. Olha, você ainda que não aceitou a Jesus e fica pregando a antiga aliança que para obter perdão de pecados
é por sacrifício de animais e anula o sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança, você ali está o quê? Menosprezando Jesus. Então é isso que o contexto 2 Coríntios 3 quer dizer, irmãos, né? Lembra que a lei de Deus é santa, justa e boa, Romanos 7, verso 12. Paulo falou, anulamos a lei pela fé de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, Romanos 3, verso 31, né? Então, jamais que aqui Paulo está abolindo o Antigo Testamento, porque segundo Timóteo 3, verso 16 e 17, lá ele mesmo fala que lá ele mesmo fala o quê? Que toda a escritura é inspirada por Deus para corrigir, para redarguir, para ensinar. Toda a escritura é inspirada por Deus, né? Então ele está ensinando o quê? E qual era a Bíblia de Paulo antigamente? O Antigo Testamento. Então ele está falando o quê? O Novo Testamento estava sendo feito ainda. Então ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus. Então jamais ele está menosprezando o Antigo Testamento. João 17, verso 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, né? João 5, verso 39, estudai as escrituras para que nela contém a vida eterna. Então, irmãos, por isso que é bom a gente ler o contexto. A gente percebe aqui, então, que segundo Coríntios 3, na verdade, Deus está querendo colocar o quê? Um coração novo, um coração puro, mole dentro da gente, tirar o coração de pedra, quer imprimir as suas leis no nosso coração, né? E Paulo tinha prazer na lei de Deus, né? E Deus quer o quê? Mostrar que o sangue da nova aliança, o sangue dele é superior que sangue de animais. É isso que a Bíblia está querendo dizer, tá bom, irmãos? Graças a todos e Deus abençoe.